Estamos de volta, continuando com o estudo do artigo 7º e agora inciso 10. Vamos dar uma olhadinha lá, minha gente. Bom, é direito do advogado usar da palavra pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas. O que é isso, pessoal? Bom, muitas das vezes, durante o julgamento, o advogado ele vai precisar se utilizar, né, desse mecanismo, desse direito, dessa garantia assegurada pelo Estatuto, que é, né, aquela famosa expressão. Como é que é? Pela ordem, excelência. Não é? Justamente porque ele está verificando que o julgamento está caminhando, né, por um equívoco para um lado errado. Não é? Uma vez eu precisei utilizar isso porque eu estava pedindo reconhecimento da prescrição de um crime que tinha ocorrido em 2002. Só que aí eu estou vendo durante os debates lá, né, durante as conversas, os embargadores, não, porque o crime 2012 até agora 2017 e tal. Eu falei, pela ordem, excelência, não é 2012, é 2002. Ó, tem 10 anos de diferença. Isso implica, obviamente, nesse diferencial que precisa por reconhecimento da prescrição e tal. Porque se eu deixar para reclamar depois, para mudar é um problema danado, né? Ou então, quando eu sofrer uma acusação, uma censura. Tá legal? Bom, inciso 11. É direito do advogado reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento, né? Então, reclamar, vejam que a diferença do inciso 11 para o anterior, 10, é porque aqui no 10 ele se utiliza da expressão pela ordem em razão de algo que precisa ser reclamado ali com urgência. No inciso 11, não, ele pode reclamar depois com calma, e tanto faz se ele reclamar verbalmente ou por escrito. Acontece que quando ele reclama verbalmente, isso vai ficar consignado no papel, né? E aí a gente vai dizer que isso aí foi na verdade, reduzido a termo, conforme se diz. Tá? Uma vez perguntaram isso também, se a reclamação poderia ser verbal ou por escrito. Verbal, na verdade, é só na origem, né? Bom, inciso 12. É direito do advogado falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. 13. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração. O 12 aqui é só observação, tá, gente? Pode falar sentado ou em pé, tanto faz. Tá? Por incrível que pareça, eles podem te perguntar isso e é aquela história, né? Você acha fácil demais? Será que é isso mesmo? Não, é isso mesmo, tá? 13. É direito do advogado examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, olha aí, hein? Mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Então, é esse livre acesso ao advogado, mesmo sem procuração, desde que não esteja sob sigilo, né? Se estiver sob sigilo, só com procuração. Ele pode tirar cópia e fazer anotações na agendinha do advogado, por exemplo. Maravilha? Bom, pessoal, esse inciso 14 chama a atenção de vocês, porque nós tivemos alterações, né? E tanto alterações e quanto acréscimos também, tá? Bom, vejam aqui. É direito do advogado
examinarem qualquer instituição responsável por conduzir investigação, o que, que mudou? Porque no texto anterior estava dizendo que era direito do advogado examinar em qualquer repartição policial. Mas isso não era suficiente. Porque como é que ficavam, por exemplo, os procedimentos investigatórios do Ministério Público? Aí agora incluído aqui, tá incluído aqui, ó. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Mesmo sem procuração, veja só, responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza. Findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Meio físico é aquela cópia reprográfica, né? A famosa Xerox, ou digital. Tá? Muito bem. Bom, com este inciso 14 alterado, incluíram também os parágrafos 10, 11 e 12. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para exercício dos direitos que trata o inciso 14. O que é isso, gente? Presta atenção. Vejam vocês o seguinte. Quando nós estudamos inquérito policial, lá no processo penal, né, quando a gente estuda inquérito policial no processo penal, uma das características do inquérito policial qual é, hein? É a sigilosidade. Tá? Só que esta sigilosidade do inquérito, ela não alcança o advogado, né, gente? Essa sigilosidade quer dizer que qualquer do povo não pode chegar lá e ver qualquer inquérito. Não, não é assim. Mas o advogado pode. Então, essa é a característica do inquérito policial, uma delas, né? Só que, durante o inquérito policial, imaginem que o delegado de polícia, ele represente pela interceptação telefônica. Isso vai para o juiz, né? Quando voltar, vamos supor que o juiz defira, tá? Já volta para a delegacia com outro grau de sigilosidade. Agora, o advogado, para ter acesso, tem que ter procuração. É isso que está dizendo aqui no parágrafo 10. Tá? Bom, o parágrafo 11, ele traz a mesma coisa que está na súmula vinculante 14, só que com outras palavras. Olha aqui, ó. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Tá? O advogado só vai ter acesso ao que já está inserido nos autos. Beleza? E o parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, que a gente acabou de estudar, ou então o fornecimento incompleto de autos. Como assim? O advogado vai na delegacia tirar a cópia, o delegado só dá metade do inquérito. As páginas não estão numeradas, né? Ou o fornecimento de autos em que houve retirada de peças já incluídos no caderno investigativo, né, no inquérito policial, implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, gente. Bom, os incisos 15 e 16 podem ser leitos, a gente pode ler em conjunto,
porque daqui nós vamos pular para o artigo 7º, parágrafo 1º, que tem a ver com eles. Bom, primeiro vamos dar uma olhadinha. É direito do advogado ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. 16. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Muito bem, gente. Vejam aqui no inciso 16 que, via de regra, qualquer advogado pode ter acesso a qualquer processo depois de terminado, sem procuração. E levar, inclusive, para casa por 10 dias. Mas preste atenção que essas duas coisas aqui não poderão acontecer nos casos do parágrafo 1º. Olha lá. Não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16, primeiro, aos processos sob regime de segredo de justiça. Tá? Depois, quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade de despacho motivado, proferido de ofício, mediante representação ou requerimento da parte interessada. Tá? Bom, autoexplicativo, né, gente? Três. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Gente, uma vez perguntaram só esse detalhe. Se só valia depois de ter sido intimado e não devolver depois de intimado. Ou seja, só devolver depois de intimado, melhor dizendo. Uma vez perguntaram só isso. E outra vez eles quiseram saber quais eram esses 3 casos. A resposta correta era aquela alternativa mais completa. Beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, inciso 17. É direito do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Bom, aqui nós vamos passar a estudar, e aí eu vou precisar ir para outra tela, porque tem bastante coisa para falar sobre o desagravo público. Que está regulamentado lá nos artigos 18 e 19 do Regulamento Geral. Tá? Bom, pessoal, vejam só aqui uma coisa, preste atenção. Aqui está dizendo que é direito do advogado ser desagravado publicamente. Mas no que consiste o desagravo público, gente? No que consiste o desagravo público? Bom, sempre que o advogado for ofendido no exercício da sua profissão, vejam que o advogado tem que ser sido ofendido no exercício da profissão. Então, de antemão, já te digo que não caberá desagravo público quando a ofensa tiver caráter pessoal, religioso, doutrinário ou político. Tá? Aqui o que vai acontecer é o seguinte: vai ser instaurado um processo que pode ser por comunicação de qualquer pessoa ou de ofício, tá? Aqui, gente,
Durante esse processo, serão procedidas a certas diligências justamente com o objetivo, justamente com esse objetivo de apurar em quais circunstâncias ocorreram essas ofensas. Durante esse processo, para avaliar a necessidade ou não de desagravo público, o ofensor, ou seja, quem ofendeu o advogado, tem direito de se defender. Mas se não quiser se defender, não precisa ter problema não, porque os fatos serão apurados assim mesmo, tá? Agora, vejam vocês ainda que o ofensor tem que ser um agente público, não um funcionário público, melhor dizendo, tá? Ou pessoas com esse caráter público, no sentido assim de notoriedade, um apresentador de televisão, um radialista, que fala mal do advogado, não é? Como inclusive já caiu em prova também. Bom, ao final, ó, mesmo que o advogado ofendido não queira desagravo público, a OAB pode fazer. Porque quando o advogado é ofendido no exercício da profissão, não foi só o advogado que foi ofendido. A advocacia, a classe é que foi ofendida. Tá bom? Muito bem. Se a OAB entender que cabe desagravo público, no que consiste o desagravo público, hein? Bom, o presidente da OAB, gente, vai ler uma nota, tá? Que a gente vai ver qual é a competência, inclusive isso caiu na última prova da OAB, tá? É uma coisa que eu falo há 15 anos, desde que eu comecei a dar aula, e caiu pela primeira vez aí na última prova. O presidente vai ler uma nota do tipo: nós da OAB não vamos deixar isso acontecer, isso é um absurdo, porque o advogado falando de tal foi ofendido no exercício da profissão, isso não pode acontecer, parará, parará, parará. Tá bom? Bom, essa nota, lida pelo presidente, vai ser publicada na imprensa, vai ser encaminhada ao ofensor, e se entenderem, né, normalmente há alguma violação, até mesmo a dispositivos lá disciplinares, né, por parte do juiz, pode a OAB ainda fazer uma representação contra eles, ou até, quem sabe, fazer ainda uma notícia de crime. Aí vem a pergunta, gente, de quem é a competência para fazer esse desagravo público, hein? Bom, vem para cá. Via de regra, a competência é do conselho seccional. Mas, às vezes, pode ser feita na área de uma subseção. Imagine um advogado ofendido numa comarca do interior, tá? E é importante que essa representação, que esse desagravo público seja feito lá. Porque lá foi onde ocorreram as ofensas e onde a fofoca rolou, né? E é importante você verificar aí que a própria OAB pode ir lá mandar representante para a subseção. Mas tem vezes que a competência será do Conselho Federal, que foi a pergunta que caiu na última prova. Foi uma pergunta difícil, porque caiu justamente a pimentinha. Eu sempre digo nas minhas aulas, há 15 anos, pessoal, isso é pimenta, hein? Qualquer hora eles vão pedir isso. Em 15 anos nunca pediram, aí pediram na última prova. Então, gente, é o que eu te digo. Eu falo bem devagar, para que você possa anotar, assimilar a ideia. Chega até às vezes, né? O pessoal fala, pô, pessoal, eu até boto o acelerador nessa aula. Pode botar, tudo bem. Mas eu preciso falar devagar, porque tem pessoas que estão anotando o que eu estou falando. Tá certo? E para que você possa assistir a aula apenas uma vez, né? Bom, gente, olha só. A competência para fazer o desagravo público, muita atenção no que eu vou falar agora. Ela será do Conselho Federal
quando forem ofendidos presidente de conselho seccional, conselheiro federal, o advogado ofendido com repercussão nacional, tá? Olha só, cuidado. Nesses 3 casos, o Conselho Federal vai organizar. Mas olha só, minha gente, aí vem a pimenta aí da última prova. Imaginem que seja o presidente do Conselho Seccional do Rio de Janeiro, que foi ofendido no exercício do seu cargo. O desagravo público vai ser feito pelo Conselho Federal. Mas onde é que ele mora? Ele mora no Rio de Janeiro. Então vai ser realizado no Rio de Janeiro, mas vai ser organizado pelo Conselho Federal, que vai mandar representante. No caso de baixo, imaginem que seja um advogado também do Rio de Janeiro que foi ofendido com repercussão nacional. Apareceu até no Fantástico lá, o advogado sendo esculachado, né, por um juiz, por exemplo. Gente, ele não mora no Rio de Janeiro? Então vai ser realizado no Rio de Janeiro. Tá? Mas com representantes lá de Brasília. Porque o único caso em que vai ser organizado e realizado em Brasília, no Conselho Federal, é no caso de ofensa a conselheiro federal. Maravilha? Entenderam? É isso aí. Beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, inciso 18, gente. É direito do advogado usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Então, só advogado pode usar aquele broche de balança, né? Tem um anel de advogado. Inciso 20, aliás, 19. É direito do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deu a funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. O que é isso, minha gente? Olha só, o sigilo profissional ele também é tratado lá nos artigos 35 ao 38 do Código de Ética e Disciplina. Nós vamos estudar no momento oportuno, tá? Para a aula de hoje, você só vai precisar saber o seguinte: eu sou obrigado, tá? É um direito, mas também é um dever do advogado se recusar a depor como testemunha no processo no qual ele funcionou ou deu a funcionar, ou sobre fatos que ele soube no exercício da profissão. É claro que se o advogado tiver tido conhecimento daquilo, mas na vida pessoal, exemplo, o advogado está passeando no domingo de sol, presencia um acidente de carro. É claro que ele pode ser testemunha. Ele não pode se ele tivesse conhecimento das informações em uma reunião com o cliente, independentemente de contrato assinado, independentemente de procuração. Às vezes, numa consulta, o advogado já sabe um monte de coisa, tem que guardar o segredo. Tá legal? Mesmo se o cliente deixar, tá? Mesmo se o cliente deixar, ele não pode falar sobre isso. Tá legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o próximo inciso, o inciso 20. Só um minutinho para eu beber mais uma aguinha aqui. Deixa eu pegar outra aqui, pessoal. Só um minuto. Pronto. Bom, pessoal, o inciso 20, vamos ler que depois a gente explica. É direito do advogado retirar-se do recinto onde se encontra aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado,
e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deve presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Tá? Mediante petição protocolizada em juízo. Bom, aqui o que acontece é o seguinte, gente. A audiência está marcada para as 13 horas. Tá? A audiência está marcada para as 13 horas. Vejam vocês que o juiz chegou às 9 da manhã, mas as audiências se atrasaram. E a sua, que estava marcada para as 13 horas, acabou se atrasando, e realmente você está lá, ó, 17 horas e a sua ainda não começou. Tá? Vejam vocês que você tem que esperar. Só pode ir embora depois de 30 minutos se o juiz nem chegou. Aí sim você pode ir embora. Beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, se essa pergunta cair em direito do trabalho, gente, aí o prazo é de quanto tempo? 15 minutos só. Tranquilo? Bom, e o inciso 21 foi incluído. Olha lá. É direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios ou probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Tá? Bom, pessoal, olha só aqui uma coisa. É direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta. Cuidado que isso já foi perguntado em prova, tá? Isso não quer dizer que é obrigado a ter advogado durante o inquérito policial, não. Tá? Não é isso que está dizendo aqui, não. Mas, quando o advogado manifesta seu interesse em querer participar dos atos, aí realmente, tá? A gente até pode, nesse caso aqui, entender que realmente haverá nulidade absoluta, mas quando o delegado, obviamente, impossibilitar essa participação. Maravilha? Bom, essa observação a gente já falou, que é aquela do crime inafiançável. E o parágrafo 4º caiu na penúltima prova, gente. Olha o que diz o texto da lei. É direito do advogado, aliás, direito do advogado nada, tá? Tá aqui, ó. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para os advogados, com uso e controle assegurados à OAB. Vejam que o Poder Judiciário deve criar essas salas, gente, nos juizados, nos fóruns, nos tribunais, e o Executivo deve criar nas delegacias e nos presídios. Tá? E essas salas são de uso e controle da OAB. Essa expressão e controle foi considerada inconstitucional. Ou seja, usar a OAB pode, mas controlar não. O controle vai ficar por conta do órgão que criou, ou seja, o Judiciário ou o Executivo. Tá legal? Bom, gente, a observação 3 é em relação à imunidade profissional do advogado, que está lá no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto, e a gente vai estudar, na verdade, lá no nosso próximo bloco, ok? Até já.